Ipe, urra! Ipe, urra! Ipe, urra! Ai, que semana maravilhosa, perfeita, vitaminada, gloriosa, intensa, feliz, radiante. Por mais vezes assim, por mais humor lá em cima, astral também. Muito bom dia! A 8ª rodada do Brasileirão chegou ao fim com a liderança do Palmeiras. A 6ª vitória seguida no Choque Rei isolou a equipe do expulso Abel Ferreira na dianteira e o tricolor sentiu os protestos da torcida. Logo na sequência, aparece o Fluminense, que com um gol do estreante Castilho bateu o Galo no Maracanã. Outro carioca que se deu bem foi o Botafogo, que ganhou do Bragantino, mas abre o Z4 e demitiu o técnico Martim Anselmi. No Clássico Paranaense, o Furacão passou pelo Coxa, o Vitória afundou o Mirassol. Em Belém, o Remo goleou o Bahia e conquistou seu primeiro triunfo. No Beira-Rio, o Inter bateu a Chapecoense por 2-0 e se distanciou da zona do rebaixamento. Em Minas, 0-0 para Cruzeiro e Santos, com revolta do time da Baixada com o apito. No Rio, o Vasco de Renato Gaúcho segue embalado e derrotou o Grêmio por 2-1. E em Itaquera, Corinthians e Flamengo ficaram no 1-1, com polêmica na arbitragem, lesão de Memphis Depay, gols de Paquetá e Yuri Alberto. E o Timão está a 7 jogos sem vencer. Eu tenho consciência do que eu estou desenvolvendo dentro do Corinthians desde o dia que eu cheguei. É só vocês fazerem um levantamento de tudo que nós passamos aqui dentro, de tudo que aconteceu e dos resultados que nós alcançamos. É um momento que incomoda? É. Foi mais difícil do que o ano passado? Não. O ano passado foi muito mais difícil. Depois, a expulsão do Everton, que é caricata, a lei é bem clara sobre o pé, quando pisa no pé é amarelo, e eu até tenho dúvidas que ele tenha pisado e não tenha jogado a bola antes, mas pronto, vamos dizer que ele fez isso, que ele pisou no pé, é amarelo, o VAR chama e o Sr. Rodrigo Pereira mantém o erro. Mas se cada um que bater e perder, a gente vai escolher o próximo. No próximo, se o Everaldo perder, sei lá, daqui a pouco vai entrar você para fazer tentar. Não, eu não tenho mais condição também, sou uma já fiquei velho, gordo, tô uma merda. Mas eles deveriam ter feito. Com tranquilidade, né? Estas duas vitórias que tuvimos, ¿sí? Mas a porta para dentro nós sabíamos que estavam por chegar a vitória. Mesmo você sabia, né? Futebol não é merecimento, mas já merecíamos outra vitória também antes, não pudimos lográ-la. A nossa subida de pressão ali, ela obedeceu a regra do gatilho, da bola rodada para trás, mas ali teve pouca pressão na bola e a bola inverteu de corredor. Né? E qualquer time que pega, ainda mais com um canhoto, né, de pé contrário, né, que ele não tem uma marcação justa, a bola foi invertida e teve uma dobra de corredor lá, que na verdade a gente já estava com a dobra, né, chegou mais atrasado, né, e nas características do Arias, né, ele trouxe para dentro e finalizou. Ai, que delícia trabalhar na segunda-feira, começar a semana com tudo fora do Z4, ganhando 5 posições na tabela, embaixo do Corinthians e em cima do Galo. Tijolinho por tijolinho, Toca aí, negrão! Hoje vai ter a parábola da titia Renata aqui, mas não é agora. Agora eu quero apresentar esse trio que manda bem demais. Cicinho vai começar com marcha fúnebre. Em casa, com mais de 54 mil São Paulinos, o Palmeiras venceu o Choque Rei. Bom dia. Bom dia, menina Renata. Bom dia, amiguinhos. E esses tijolinhos que você tá subindo, você tá atacando em mim. Você tá acertando tudo. Você é meu próximo adversário na volta da data FIFA. É uma tijolada atrás da outra, mas, gente,
que o Palmeiras é melhor que o São Paulo? Todos nós sabemos o momento, tudo. Mas, vamos lá, jogadores. Com quase 60 mil pessoas, não é possível vocês não causar um rolo dentro de campo para tentar alguma coisa. Não é possível isso. O Palmeiras é melhor. Mas assim, a atitude dos jogadores do São Paulo frente àquele mar de torcedores, isso daí não dá pra concordar, não. Comecei o programa com o mandante do clássico, mas o visitante atrevido aprontou em pleno Morumbi. Edu Dracena, John Arias definiu a parada, Abel Ferreira, pra variar, foi expulso. E o Palmeiras é um líder com uma folguinha agora. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Ótima semana a todo mundo aí. Cadê a machadada, Cicinho? Não tá mais. Eu gostaria de agradecer ao São Paulo Futebol Clube, Renata, pela linda festa que fizeram pra nós no sábado. Pra vitória do Palmeiras. Que festa linda que vocês fizeram no Morumbi, hein? Pra nossa vitória contra o São Paulo, a sexta seguida em cima do meu amiguinho aqui e 12 de invencibilidade, meu irmão. E eu avisei, o elefante ia cair da árvore. Agora saber onde vai estar a ribanceira pra ele cair. Ele tá rolando ainda? Já tá. Vai demorar de parar. Uma tijolada atrás da que a sequência é contra o Inter, tudo é possível. Em caso o Inter... Não? Vamos comemorar o hoje, o que está consolidado, mais 3 pontos na tabela, o futuro. Vamos pensar já já. Bom, quero falar sobre o grande clássico nacional da rodada, o encontro entre Corinthians e Flamengo, 1-1, arbitragem, jogador expulso, reclamações com o apito, Ronaldão, Hugo falhando, depois se redimindo. Tudo isso pra você, Rona. Bom dia. Que cara de preocupado é essa? Bom dia, menina Renata. É uma tijolada atrás da outra, né? Bom dia, seus cavalos. Olha, pare que os tijolos são meus. Tá. É uma tijolada atrás da outra. Agora eu queria fazer uma pergunta pro Cicinho, que eu fiquei encucado. Eu tô encucado desde sábado, Cicinho. O que é o pé esquerdo invertido? O gatilho com o pé esquerdo invertido. É isso aqui, ó. Os caras estão jogando assim. Não é o Curupira, então tá bom. Se fosse o Saci, só ia ter o pé. É um pé só. Se fosse o Saci, não dava pra cruzar, né? Beleza. Bom, já que o Ronaldão fugiu do assunto, não falou sobre o empate dentro da arena, eu quero falar da MotoGP, que dominou Goiânia, um super público, muita adrenalina e a festa na corrida principal foi italiana. Com mais de 55 graus de temperatura do asfalto, a direção de prova reduziu a corrida em 8 voltas por segurança. Na largada, Marco Bezzecchi partiu como um raio para cima do pole position Fábio Gianantonio e assumiu a liderança. Na segunda volta, Gianantonio também foi superado por Marc Marques. Mas quem apareceu de repente foi Jorge Martín, que passou os dois e ficou em segundo. Enquanto a dupla da Aprilia abria vantagem, Marques pressionava Gianantonio. Mais atrás, os desafios da pista de Goiânia iam derrubando os pilotos. Entre eles, os campeões mundiais Francesco Bagnaia e Johan Mir. Quem levantou a torcida foi Marques, que passou Gianantonio. Gianantonio, Marc Max, Gianantonio, Marc Max, passa fera! Mas o espanhol errou e levou o troco. Terceiro lugar garantido para o italiano. Na frente, Bezzecchi venceu pela 4ª vez seguida na MotoGP e segue na liderança do Mundial. Não perde mais, Marco Bezzecchi! Vence o Grande Prêmio do Brasil da MotoGP! The guys did a wonderful job and I also pushed myself over the limit to try to compensate everything I could, and at the end we found a way to make the bike in a fantastic way. Em casa, Diogo Moreira fez uma corrida de recuperação. Largou em 14º, caiu para 18º e lutou para chegar em 13º.
Dever cumprido com os pontos conquistados no Mundial e sonho realizado de estar diante de sua torcida. Estou muito feliz de ter voltado para o Brasil e ainda poder correr aqui na MotoGP. Estou bem satisfeito e para mim tá sendo um sonho, né? Foi um fim de semana maravilhoso. Senhoras e senhores, Goiânia cumpriu o seu papel e a MotoGP voltou ao Brasil. Que venha muito mais nos próximos anos. A Band já está em Boston, nos Estados Unidos, palco da partida entre Brasil e França na quinta-feira. Faz muito frio por aqui, sensação térmica na manhã desta segunda-feira de menos 3 graus. Deve nevar hoje à tarde, mas o Brasil está fazendo a preparação num lugar com um clima um pouco mais agradável, em Orlando, na Flórida. Neste domingo, 13 jogadores já se apresentaram à comissão técnica. O sonho de criança está se realizando, não só para mim, mas para minha mulher, para minha família também. Está se realizando o sonho, estou muito feliz, muito grato por isso. E aí a outra metade se apresenta ao longo desta segunda-feira, incluindo nomes como o Rafinha e o Vinícius Júnior. Houve um corte de última hora nesse grupo da seleção brasileira. O Alexandre, lateral do Flamengo, acabou se lesionando na partida contra o Corinthians. E aí o Kaique, jovem jogador do Cruzeiro, foi convocado. Isso significa que agora são 9 jogadores que o Ancelotti convoca pela primeira vez. 2 amistosos aqui nos Estados Unidos contra seleções difíceis. A poderosa França, quinta-feira, aqui em Boston. E aí dia 31 contra a Croácia, em Orlando, na Flórida. Sexta etapa da temporada 12 da Fórmula E concluída com sucesso e de forma eletrizante aqui em Jarama, um circuito icônico na cidade de Madrid, na Espanha. A corrida aconteceu no sábado e terminou com a vitória de Antônio Félix da Costa. O português anotou a sua segunda vitória seguida e fez uma dobradinha com o companheiro de equipe Mitch Evans. Em terceiro lugar ficou o alemão Pascal Wehrlein. Como vocês sabem, nós temos 2 brasileiros no grid, Felipe Drugovich e Lucas de Grassi, que ambos chegaram a liderar a prova em determinado momento. Lucas de Grassi fez uma excelente prova de recuperação, ele largou de 19º e terminou em 12º lugar, e Felipe Drugovich acabou num 15º lugar. Porto Alegre viveu um final de semana de muita ação e manobras radicais aqui no STU. É a primeira etapa na Orla do Guaíba. No Street, a disputa foi intensa. No masculino, Gabriel Aguilar passou dos 90 pontos e entrou no Nine Gang e ficou com o título. No feminino, Isabelle Ávila surpreendeu e garantiu a melhor nota do dia, superando atletas experientes. No parque deu Pedro Barros. O medalhista olímpico decidiu na penúltima volta e levou mais um título. E já a Raika Ventura confirmou o bom momento. Assumiu a liderança cedo e segurou até o fim. Um final de semana em altíssimo nível e a Band segue acompanhando todas as etapas do STU. Que momento! Gente, eu tava oscilando. 17º, 8º, 19º. De repente, começa o jogo no Beira-Rio e o Inter faz 1-0, 2-0. Vence o jogo e o Colorado pulou para 12ª posição. E a loira tá feliz. Depois é depois, amanhã é amanhã. Hoje eu tô impossível. O Inter precisava vencer a Chapecoense para sair da zona de rebaixamento. E sem grande atuação, conseguiu deixar o torcedor satisfeito. Mas quem teve a primeira chance foi a equipe catarinense. Bolazzi de cabeça e, na sequência, o chute para fora de Rafael Carvalheira. O Colorado só conseguiu abrir o placar em jogada ensaiada de escanteio. Cruzamento de Bruno Gomes, Vitinho ajeitou para Mercado colocar na rede. Inter 1-0. O segundo gol foi polêmico. Cruzamento mais uma vez de Bruno Gomes para Borré. O centroavante não conseguiu alcançar. O atacante do Inter reclamou de um puxão do zagueiro da Chape.
O árbitro foi ao vídeo e confirmou a penalidade para o time da casa. Alan Patrick na cobrança. Inter 2, Chapecoense 0. Alejandro ainda poderia ter feito o terceiro após cruzamento de Bernabei, mas jogou para fora. O Internacional ele estava pressionado por desempenho e por resultado também, e a gente não soube aproveitar naquele momento que a gente estava melhor. E aí depois o Internacional foi bem melhor no jogo e talvez poderia fazer 3-0. Após vencer a Chapecoense, o Internacional vai para a data FIFA longe da zona de rebaixamento, o que dá tranquilidade ao treinador, aos jogadores e à torcida. Já merecíamos outra vitória também antes, não pudimos lográ-la, mas agora por sorte já logramos estas 2 vitórias. Dá um pouco mais de tranquilidade, mas um pouquinho, né? Não muito. Bom, como eu venho dizendo há um bom tempo, desde o início do campeonato, o Pessolano vinha fazendo um trabalho passo a passo. E olha, com esse incentivo, não tem como não vencer, não é? Olha só, lá da Inglaterra, fazendo tratamento para se curar de uma lesão que o tirou da seleção e também do jogo contra o Nottingham Forest. Lá estava Alisson Becker acompanhando o jogo do Inter. E aí ele postou, mostrou o quanto ele é colorado, que bacana. Alisson, pra você melhoras, o titularíssimo do gol da seleção brasileira, logo estará de volta. E ele deu sorte pro Inter. Aliás, o Inter é aquela história. A Chapecoense empatou com o Corinthians, empatou com o Grêmio, só que perdeu pro Inter. E era importante até para poder trabalhar com calma a data FIFA, reorganizar as coisas, recuperar os jogadores e se preparasse, sim, para um jogo super importante contra o seu São Paulo na sequência. Exatamente. E o Inter não é que vinha jogando mal dessa maneira, né? O Inter, ele vinha nos jogos passados criando oportunidade e não estava fazendo gol. E aí, depois, quando aparece uma vitória, na sequência você consegue... Não. É a realidade, é a realidade. Olha o tanto que o Inter criou nos jogos passados e não conseguiu finalizar. Nessas oportunidades que acabou tendo, converteu em gols no momento certo. O treinador deu um descanso, né? Tanto para o Alan Patrick quanto para o zagueiro Mercado, que voltaram e foram decisivos nesse jogo. Carboneiro, entrou quando só no entrou, final, né, na Vila. Então, assim, dá para ver o trabalho e a mão do treinador. Então, mais uma né? derrota do São Paulo, porque o próximo jogo, depois da data FIFA, cada lá. jogo leva a sua história. O São Paulo, obviamente, vai entrar pressionado. Já o Inter, depois de 2 vitórias, entra muito mais tranquilo. Então, quando você trabalha em cima de vitória, a possibilidade de você entrar mais tranquilo pro jogo é maior. Com pênalti ou sem pênalti? Não, provavelmente vai ter um pênalti. Eita! Que isso? Que isso, sim. Mas aí o outro time, o adversário... Eu achei que vocês iam falar, olha que pênalti bem batido. Olha que tranquilidade, todo que final de semana tem o goleiro nem apareceu na foto. O goleiro elogiado pelo Ronaldo, Léo Vieira, lembra disso? Ele é bom goleiro, ele é bom goleiro. E outra coisa importante também, confiança. O Inter precisava disso. Se tem 2 vitórias na conta, provavelmente vai tentar algo diferente, vai criar mais jogadas contra o São Paulo. Se vai vencer ou não é outra história. A Chapecoense está com 7 pontos, o Inter vai a 8 e sobe posições na tabela, hein, Ronaldo? E o Cicinho, ele falou aqui, ele tem razão no que disse, Cicinho, porque o Inter não estava jogando mal. Estava criando jogadas e perdendo muitos gols. Essa que é a realidade. Agora vai ter um confronto também depois da data FIFA aí com o São Paulo, e jogando em casa também. O São Paulo, quando joga fora, se complica algumas vezes. E o Inter tem que aproveitar essa fase agora de colocar essa bola para dentro do gol. Independente com pênalti ou sem pênalti, que tem que fazer é isso aí, ó. Bombardear o adversário. Ir para cima do adversário jogando em casa. E o Inter tem feito isso. Uia! Até uma bomba. Até uma bomba caiu mais um tijolinho. Mais um tijolinho. Edu, vou chamar a próxima matéria, mas só para homenagear a sua profissão, zagueiro, el patrón mercado, que hombre. Bom, vamos falar de outra felicidade do final de semana. O Vasco da Gama de Renato Gaúcho está impossível. Ninguém para o Vascão, nem o Grêmio. Nem o Grêmio. Trembala é o terror, 10 pontos conquistados em 12 possíveis. O início do trabalho de Renato Gaúcho no Vasco é daqueles que animam o torcedor. Eu acho que o começo dele é bom, tá aí os
resultados, confiança e ganhar jogos para nós seguir crescendo e é isso que vai ajudar muito a equipe. O primeiro tempo foi bastante movimentado em São Januário. O Vasco começou melhor e abriu o placar logo aos 6 minutos. David recebeu o cruzamento, limpou a marcação e tocou para Cuiabano. O lateral finalizou, a bola desviou em Thiago Mendes e parou no fundo da rede. Após o gol, o Vasco seguiu pressionando. Andrés Gomes apareceu bem, mas o Everton fez a defesa. Aos 25, Thiago Mendes tentou de cabeça. Até que aos 36, Cuiabano cruzou na medida e David ampliou. 2-0 Vasco. Mas quando o jogo parecia controlado, Robert Renan falhou e Carlos Vinícius diminuiu para o Grêmio. E quase saiu o empate. Nardoni chutou cruzado e, por pouco, Amuso não completou para o gol. Já o segundo tempo teve poucas emoções. As melhores oportunidades na etapa final foram do Grêmio. Na reta final, Bright White aproveitou o erro de Saldívia e finalizou, mas Léo Jardim garantiu a vitória. Fim de jogo, Vasco 2, Grêmio 1. Acima de tudo, o futebol ele é resultado. Não adianta você jogar bonito, ter 70% de posse de bola e perder o jogo. Claro que eu quero que o meu time jogue bem, fique com a bola para não sofrer tanto e que vença a partida. Com o resultado, o Vasco segue invicto sob o comando do técnico Renato Gaúcho. São 4 partidas até aqui, com 3 vitórias e 1 empate. Agora o Cruz Maltino terá um período sem jogos por conta da data FIFA e só volta a campo no dia 1º de abril, diante do Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro. Treinar a parte física, parte técnica, parte tática, entendeu? Já que praticamente a gente vai ficar aí 10 dias praticamente sem um jogo, mas não é esse tempo todo, entendeu? Após a parada, o Grêmio volta a campo contra o Palmeiras, também no início de abril. Edu Dracena, o Vasco do Renato Gaúcho não para de vencer e convencer. Ressaltar o trabalho do Renato, viu, Renato? Porque o trabalho do Renato é o Renato. Mas eu nunca serei renatizado. Mas a gente vê, assim, uma evolução do Vasco tecnicamente e também emocionalmente, Renato. Porque você vê os jogadores confiantes, os jogadores sabendo o que faz dentro do campo. O Cuiabano ali do lado esquerdo, junto com o Andrés Gomes ali, deitaram e rolaram. Tanto é que fez um gol, deu passe para outro. Então você vê realmente um trabalho do Renato Gaúcho muito bem feito. E agora, como ele falou, vai ter 10 dias para treinar. Por enquanto, quando ele chegou, não teve tempo para treinar. Foi mais na resenha, foi mais na conversa e esse time evoluiu. Agora, com tempo para treinar, eu acredito que o Vasco possa evoluir cada vez mais e vai dar muito trabalho nesse campeonato. Seguinte, vamos com o festival de gols do Campeonato Brasileiro. O Botafogo fora de casa bateu o Bragantino, mas perdeu o técnico Martim Anselmo. No Atletiba, o Furacão levou a melhor. O Fluminense bateu o Galo e o Remo goleou o Bahia do Rogério Ceni, que ficou bravo. Quebra de tabu, demissão de treinador, golaço, pênalti perdido. Teve de tudo na 8ª rodada do Brasileirão. Foi histórica para o Remo, que de virada goleou o Bahia. O time visitante começou na frente com Everaldo, mas Vitor Bueno empatou e Gabriel Talhari virou. O tricolor quase deixou tudo igual com Luciano Juba, mas o lateral desperdiçou um pênalti e fez Rogério Ceni entrar no modo sincerão. O Juba teve a confiança para bater, mas se cada um que bater e perder, a gente vai escolher o próximo. No próximo, se o Everaldo perder, sei lá, daqui a pouco vai entrar você para tentar. Não, eu não tenho mais condição também, sou uma já fiquei velho, gordo, tô uma mas eles deveriam ter feito. Talhari fez mais um. E já fechou a conta. Além da derrota, o Bahia lamentou a lesão do goleiro Ronaldo, que deixou o jogo com o braço imobilizado. Já o Remo, mesmo no Z4, teve o que comemorar. A primeira vitória do time na Série A desde 94. Outro que quebrou o tabu foi o Furacão, no Atletiba 400. Com gols de Dudu e Viveiros, o Atlético voltou a vencer o Coritiba depois de 3 temporadas.
Meia hora depois desse jogo, o Vitória recebeu o Mirassol no Barradão e garantiu o terceiro triunfo em 4 jogos como mandante. O de ontem, graças a um golaço do Baralhas. A 8ª rodada também deixou a briga no topo da tabela ainda mais acirrada. O Verdão segue como líder depois de vencer mais um choque-rei. O São Paulo está na 2ª colocação com 16 pontos. É a mesma pontuação do Fluminense, que encostou depois de superar o Atlético Mineiro. No Maracanã, Castilho aproveitou uma falha na defesa do Galo e fez 1-0. Vitória magra para o Flu, mas suficiente para se aproximar da liderança. Outro carioca que venceu na rodada foi o Botafogo. Diante do Bragantino, com apenas 2 minutos, Joaquim Correa caiu na área depois de uma disputa com Gabriel. Num primeiro momento, nada marcado. Mas enquanto o argentino era atendido, o árbitro foi pro VAR e marcou pênalti. Alex Telles converteu. Lucas Barbosa empatou o jogo e o Massa Bruta poderia ter virado com Mosqueira, mas a arbitragem de vídeo viu impedimento do Sacha na hora do lançamento. A interpretação foi de que o atacante atrapalhou Barbosa. Resultado: gol anulado. No segundo tempo, o próprio Barbosa garantiu a vitória do Botafogo. Só não garantiu a permanência de Martim Anselmi. Em nota, o clube, que está no Z4, explicou a demissão do treinador. Embora tenhamos grande apreço por Anselmi, não vimos evolução e acreditamos que uma mudança é necessária para atingir nossos objetivos. Na sequência do jogo aberto, o choque-rei 1-0 para o Palmeiras na casa do São Paulo. Gol do Arias, o camisa 11 tá demais. Segue o Edu, então. Pode seguir o Edu Dracena. Porque em plena casa São Paulina, nos embalos de sábado à noite, João Arias decretou o placar final em 1-0. Abel Ferreira foi expulso e o Palmeiras lidera com mais folga, seguido por quem? Pelo São Paulo. O sábado à noite tinha cara, clima e tom de decisão. Valia a liderança do Campeonato Brasileiro. 11 jogos sem saber o que era vencer o rival. 8 por campeonatos brasileiros em casa e ainda 5 derrotas seguidas de retrospecto. Uma pedreira que virou montanha ainda maior para escalar quando aos 5 minutos John Arias cortou da esquerda para dentro e bateu forte no canto de Rafael para abrir o placar para o Palmeiras. Pelo terceiro choque-rei seguido, o Palmeiras fazia o primeiro gol antes dos 10 minutos. São fatos, né? Eles começam um pouco mais ligados os primeiros 10, 15 minutos, conseguem fazer o gol, abrir o placar e depois se defendem bem. Parabéns ao Palmeiras, fez um jogo como sempre faz um gol nos 5 minutos. Depois joga como joga sempre. Jogaram de metade de cancha para trás, de campo para trás. No primeiro tempo, mais do que se defender, o Palmeiras teve boas chances. John Arias criou jogada com Maurício e bateu, agora de perna esquerda para fora. Boa escapada pela direita de Alan, que chegou a driblar o goleiro Rafael, mas não encontrou companheiros na área para marcar o segundo. Ao São Paulo, que via o adversário controlar o jogo, restava lutar. Enzo Dias exagerou na chegada em Alan e o banco do Palmeiras enlouqueceu. Amarelo para o argentino. Atenção, 39 minutos do primeiro tempo. O São Paulo precisou de todo esse tempo para finalizar pela primeira vez no gol de Carlos Miguel. Após boa roubada de Caleri, Luciano bateu com desvio. Cera e mais cera. Carlos Miguel tomou amarelo antes do fim do primeiro tempo. E segundo tempo, acho que é natural. Na casa deles, eles atacam um pouquinho mais. Mas acho que na parte defensiva a gente teve muito bem. O Palmeiras, que não matou o jogo na etapa inicial, sofreu no segundo tempo, mas correu poucos riscos. Tanto que o São Paulo finalizou 3 vezes durante toda a partida. Mas poderia ter empatado neste lance em que Luciano tentou dominar e acabou se atrapalhando. E uma cena que não costuma faltar. Abel Ferreira reclamou com Anderson Daronco e tomou amarelo. Foi expulso minutos depois, com mais reclamação.
conseguimos ter muito sucesso no primeiro tempo. No segundo tempo fizemos o que foi preciso para ganhar. E aqui, se for preciso defender com 11, vamos defender com 11. Obviamente, a estratégia inicial ela não era cruzar tantas bolas, né? Mas com gol aos 5 minutos e com um posicionamento muito defensivo da equipe do Palmeiras, né? Às vezes que nós tentamos essas bolas por dentro, nós devolvemos e fomos contra-atacados. Sobraram provocações do Palmeiras nas redes sociais. Teve contagem de quase 900 dias sem perder pro tricolor. Camiseta com alusão aos tabus, lembrando do passado. Palmeiras, 12 jogos de invencibilidade contra o rival. 6 vitórias seguidas no Clássico. Dono dos números no Choque Rei e na tabela. Mais líder do que nunca. Categoria do John Arias, hein? Edu, para começo de conversa, o Arias já é um titular, que tem o Vitor Roque se recuperando ainda. Eu acredito que sim, Renato. Sim. Sim, ele será titular e não tem como tirar o Arias. Agora que ele está engrenando no Palmeiras, fez o gol contra o Botafogo, faz o gol agora diante do Clássico, pega confiança e os jogadores estão entendendo. Apesar que ele está tendo um pouquinho de dificuldade, às vezes, na recomposição, Renato. Coisa que o Abel prioriza muito, a recomposição, os jogadores passando a linha da bola, marcando muito forte. E a questão física, de repente, está pesando um pouco. Mas, tirando isso, a qualidade técnica, só aquela bola, o Arias, toca a bola pro Maurício aí, o Maurício ia sair na cara do gol, mas tudo bem. Acho que se o Palmeiras apertasse um pouquinho, podia fazer 2, 3 gols, Renato, no primeiro tempo. Até porque o São Paulo não existiu. O São Paulo realmente foi lá para jogar, para assistir o Palmeiras jogar. Porque o Carlos Miguel não fez nenhuma defesa, tanto no primeiro tempo como no segundo. Agora, eu entendo que o Palmeiras entrou no jogo para jogar o Clássico, para vencer o Clássico. E foi merecedor da vitória e seguir na liderança também. Cicinho, desde 2023, quartas de final da Copa do Brasil, que São Paulo não vence um Choque Rei. Até ganhou a Supercopa do Brasil, mas foi nos pênaltis, não é? Então não venceu o jogo. Que coisa, que tabu é esse, Cicinho? É discutível também aquela vitória, que até hoje o VAR não apareceu, né? É discutível aquela vitória lá na Copa do Brasil, que até hoje... Se a gente for discutir alguns tá bom, pênaltis só para lembrar, também, desculpa, Cicinho. Não, assim... Outra coisa, não foi um jogo polêmico. Não foi um jogo polêmico, foi uma arbitragem boa do Danone. Foi o quê, Cicinho? Um jogo polêmico? Não, que eu tô falando mais ou menos igual o Roger. Ah, tá. Mas aos Então ninguém vai vocês vão conseguir entendendo. Compreender nada. Aos poucos vocês vão entendendo. Mas assim, o tabu, ele existe para ser batido. É nada. A questão os jogadores do São Paulo... Não, sinceramente, eu estava no estádio fazendo esse jogo. E assim, Renato, o que parece foi que o Palmeiras... Eles se reuniram assim e falaram assim, vamos ali no Morumbi ganhar o jogo do São Paulo. 45 minutos só. Exatamente. Na verdade, porque o São Paulo, a postura do São Paulo durante a partida é exatamente isso. Se o São Paulo faz um gol no Palmeiras, se por algum acaso achasse um espaço para fazer gol, o Palmeiras ia lá e ia fazer 2. Porque assim, o São Paulo não tinha profundidade, os jogadores somente toque de bola. Como você vai envolver o time do Palmeiras só com toque de lado, se você não tem uma jogada individual? Então assim, é um São Paulo que não cria. Olha, o gol que o São Paulo tomou é gol de juvenil. Pode chorar. Como que pode todos os jogadores estar de um lado? Se você vai todos pressionar a bola, ok. Mas ninguém pressionou. O Flaco Lopes com o pé esquerdo invertido, que eu não sei também como que é. Depois vamos ter que entender essa história aí, que até agora tem uma dúvida, um ponto de interrogação. Mas você foi brilhante, Cicinho. É isso que a gente questiona. É um time do São Paulo que só dependendo de passezinho de Marco Antônio e também Danielzinho. É pouco. Cadê o Luca? O Luca apresenta hoje na Seleção Brasileira, Sub-20. Ele não estava nem no banco e você precisa de jogador. Aí o Caleri, nada? Luciano, nada? Mas o Caleri, ele vai viver do quê? Se não tem uma jogada de linha de fundo, são os caras que têm que chamar a responsabilidade? O Gustavo Gomes e o Murilo, cara, eu queria ser zagueiro igual eles, assim, eles não foram incomodados. Quem que participa assim? Que isso, Cicinho? Aí você tá desvalorizando Edu, eles o trabalho não transpiraram. Não, eu não tô falando que eles jogaram mal, eu só tô falando assim, eles não foram exigidos, eles não precisaram... O meio de campo do Palmeiras engoliu o São Paulo todinho, por quê? E o Roger? Marcação. Não, fala aí. Eu falei, o Roger, todo mundo já sabe, o Roger ele chegou já com o título de demitido. E aí, ao invés dele ajudar, ele piora. Mas quando ganhou do Red Bull Bragantino, você estava aqui valorizando ele. Logicamente que eu falei que nós estamos abraçados com o treinador. Mas quando o treinador não se dá por ajudado,
Aí a gente tem que cornetar também, ué, porque a postura do treinador, as peças, as mudanças parte do treinador. Não sou eu. Aí vem com discurso de coach, não precisa de coach, não queremos treinador. Errado, então, Xixi, tá tudo queremos errado. empenho ali dentro de campo. A coach, não, porque é polipopética do negócio. Eu sei lá o que significa isso daí, pô. Que isso, Xixi? Sem nada bom. E o gatilho? Isso me lembra que eu já não preciso mais desse tipo de coisa lá em Porto Alegre. Eu tô Renatinho hoje. Eu tô Renatinho hoje. Como que é o gatilho? Esse elefante tá rolando a ribanceira Ronaldo, você vai ainda. analisar pra gente o que o Caleri disse. Olha só, essa declaração deixa eu ver. repercutiu. Parabéns ao Palmeiras, fez um jogo como sempre faz um gol nos 5 minutos. Depois joga como joga sempre. Jogaram de mitad de cancha para trás, de campo para trás. A gente jogou muito mal porque não conseguiu levar gol, levar perigo no gol deles. E ganharam. Não tenho muito mais para dizer. A gente outra vez controlou o jogo. Não tivemos chance de gol, mas Palmeiras jogou como sempre joga, gol nos 5 minutos e a gente não pôde entrar. Parabéns ao Palmeiras, fez um grande jogo, sempre jogam igual. Ronaldo, você quer passar a sua vez pro Cicinho? Porque eu acho que ele continua indignado. Cici, Porque parece que esse negócio do Roger pega. Vai, Cici. Isso daí pega. Ô, Caleri, pelo amor de Deus. contagioso. Tinha 56 mil pessoas dentro do estádio, Caleri. Eu acho que só vocês, 11 lá, 12 com o Roger, que tá com esse discurso aí que o São Paulo controlou que jogo. O Palmeiras deixou. O Palmeiras, ele deixava até passar a linha do meio de campo. Quando passava a linha do meio de campo, os caras olhavam pro outro e falavam, vamos correr, marcar? Aí pronto, marcava. O São Paulo, de um lado pro outro, de um lado pro outro. E não chutava no gol, não chutava no gol. O Carlos Miguel falou assim, deixa eu irritar um pouquinho o árbitro, trazer um pouquinho de euforia pra esse clássico, que tá chato. A coisa mais bacana do clássico, sabe qual que foi? Os fogos, que eu me emocionei, eu quase chorei. Aí depois eu falei assim, gente, eu vou segurar o choro. Eu ia mandar vídeo pra todo mundo. Eu falei, eu não vou passar esse carão, porque pode dar errado. Vai. E deu. Então, assim, o São Paulo não criou, Caleri. O São Paulo não criou. Eu fiquei com dó de você e você olhava pra você mesmo, você falava assim, não é possível. Teve uma bola na linha lateral que o Tapia, o Lucas Ramon, só pra finalizar, o Lucas Ramon não tinha pra quem tocar. A hora que ele olhou pro Tapia, o Tapia saiu correndo. Que isso, irmão? Ô, Tapia, fica parado, meu irmão. Não tem como ele lançar. Então, assim, dito isso, é isso daí. O gatilho não deu certo. Ficou barato. Dito isso, eu falo de calma, Roger. Roger, calma. Hoje não é dia, Roger. Irmão. Quero falar do empate entre Corinthians e Flamengo. Muita polêmica, muita reclamação com a arbitragem. 1-1, placar final. Jogadinha do Paquetá. Com apenas 2 minutos de jogo, o Paquetá já estava fazendo a jogadinha. O Hugo errou a saída de bola e mandou nos pés de Jorginho, que acionou o Pedro. E aí o 9 fez papel de garçom pro Paquetá mandar no cantinho. Jogadinha do Paquetá. Mas a Fiel aumentou o volume, o Corinthians foi no embalo. Memphis mandou um ótimo lançamento de trivela para Bidu, que cruzou na medida para Yuri Alberto deixar tudo igual. E Yuri Alberto pra empatar o jogo pro Timão. Mas a euforia virou preocupação. Memphis sentiu a coxa e teve que ser substituído por Garro. No momento que ele bateu, acho que ele abriu muito. E ele sentiu, foi essa a palavra que ele me disse, tá? Ele sentiu que embolou um pouco a perna. Foi aí que a batata do árbitro começou a assar. Dividida entre Gabriel Paulista e Jorginho na área. Mão do zagueiro no rosto do meia e nada foi marcado. Sou o primeiro, eu vou direto no árbitro e falo pra ele. Falo assim, eu faço o movimento, minha mão que pega no rosto dele, não foi cotovelada, nada. Então assumi o erro pro árbitro, pedi desculpa pro Jorginho. Então acho que o VAR também, ele viu que não foi um lance pra expulsão. É curioso que na Supercopa o mesmo VAR, acho que o mesmo VAR, conseguiu descobrir, passados uns 30 minutos, uma agressão do Carrascal, mas hoje não conseguiu ver uma agressão do Gabriel Paulista ou Jorginho. E antes do intervalo ainda deu tempo do Arrascaeta acertar esse lindo voleio.
E a etapa final não começou bem pro Flamengo, graças a essa entrada do Everton Araújo, cartão vermelho direto. O VAR até recomendou revisão, mas o juiz não mudou de ideia. Quem pega a parte de cima, a parte de baixo. 3,20, ok? Não é só embaixo, você pega em cima e pega embaixo. A lei é bem clara sobre o pé, quando pisa no pé é amarelo, o VAR chama e o Sr. Rodrigo Pereira mantém o erro. O Corinthians precisava ir pra cima, mas não conseguiu criar e ainda ficou na bronca com a arbitragem. Primeiro por um pedido de pênalti nesse lance do André, em que nada foi marcado. O pênalti foi absurdo, escandaloso. Deveria ter sido dado no campo. Todo mundo viu que foi pênalti. O estádio todo viu que foi pênalti. O Brasil todo viu que foi pênalti. E também pelo excesso de faltas. Ao todo foram 34. Depois da expulsão não teve mais jogo. Picotou o jogo direto depois da expulsão, não teve mais jogo. Guinegão tentou e a bola sobrou para Yuri, que mandou uma pancada para defesaça de Rossi. Na sequência, Bidu recuou a bola para Matheus Pereira, que mandou pro alto a última chance da virada alvinegra. E o empate não ficou bom para nenhum dos dois lados. Embora tenha se segurado no G4, o Flamengo agora está 5 pontos atrás do líder Palmeiras. Já o Corinthians caiu para o 11º lugar e chegou à 7ª partida seguida sem vencer. Com certeza que o meu sentimento e quem treina o Flamengo não joga para empatar e perdemos 2 pontos. Não era esse o objetivo. A equipe fez por merecer um resultado um pouco diferente daquilo que aconteceu. Infelizmente, é o momento, nós temos que trabalhar para que possamos superar essa condição. Mas a gente tem que ter paciência, é um treinador vitorioso, campeão, que tem história no futebol brasileiro, que é bem aceito pelos jogadores, então a gente tem que dar apoio nesse momento. Dá para garantir que ele volta da data FIFA como treinador do Corinthians? Bem, de minha parte, não há nenhum movimento de mudança, posso garantir isso. Vamos começar com o gol do Paquetá, que abriu o placar. Uma falha grotesca do goleiro Hugo Souza, da seleção brasileira, que se redimiu depois numa bonita defesa, num chute de voleio do Arrascaeta. Mas foi muito rápido o gol do Flamengo, na casa do Corinthians. Olha só, o Paquetá aproveitou. E depois, Yuri Alberto, sempre ele. Cara diferente, o cara que quando é lançado e tem oportunidades, até pode perder 1, 2, mas faz. 1-1. Parecia que a expulsão do Everton Araújo mudaria o rumo da partida e não mudou. Então a gente tem vários lances polêmicos e eu quero começar falando dessa expulsão, Ronaldão. Porque para você foi vermelho, era para amarelo. O VAR, o Wagner Hellway, chamou para o árbitro revisar. Quando o VAR chama, significa que ele considerou para amarelo. Mas o Rodrigo foi lá, revisou e manteve a decisão de campo. E muitas vezes o pisão no pé não é caso de expulsão e nem de amarelo, dependendo do pisão numa jogada. Agora, quando o cara levanta o pé e ele vai para acertar o adversário, para mim é vermelho. Eu estava no estádio, quando o juiz deu o vermelho, falei, normal até. Depois teve todo esse imbróglio aí, mas aí para mim, ele não tem o pisão. Aí tem o jacaré solto aí, para mim é vermelho. Para mim é vermelho. Cicinho. Não, eu não daria vermelho, não. Esse lance, não. Até porque se tem uma câmera que mostra... Aquela ele vai, anterior. Ele vai com a lateral do pé e depois, é normal, pega a bola. Tem a questão aí, eu não achei para vermelho, não. Edu Dracena. Eu também, daria só amarelo. Acho que a expulsão foi muito rigorosa. Ele pega a bola e a bola escorrega um pouco assim, depois realmente tem um contato no pé. Lembra-se muito o lance do Andrés contra o São Paulo, né? Que ele coloca, a bola escorrega e vai e pega a canela. Que ele pegou mais em cima, né? Mas aí é amarelo. Pô, tá louco, expulsão nesse lance. Bom, agora um pênalti que não foi dado para o Corinthians, uma reclamação de pênalti no André. A gente quer Ayrton Lucas e André. E aí eu quero a opinião de vocês. Ronaldão. Aí o VAR já tinha brigado com o juiz e o VAR falou, ó, apita aí que eu não vou mais chamar nada, porque foi o que a gente sentiu ali. Quem estava no estádio, na arena, sentiu que o juiz ficou largado no jogo. Então ele começou a fazer o quê? Depois da expulsão. Ele começou a apitar tudo, ele picotou o jogo. Ele matou o jogo e o VAR não chamou ele mais pra nada. E teve lances como esse do pênalti, que o VAR, olha lá, ele é travado dentro da área. E ele tá ali próximo da jogada, ele não dá o pênalti e outra coisa, o VAR também não chama.
Então aconteceu tudo isso. Nesse lance, o juiz ficou órfão aí do VAR. Nesse lance, eu vi gente do Corinthians reclamando que poderia dar 2 pênaltis. 2? Ali bate em 2 pontos, ó. Edu. Eu também concordo, 2 pênaltis. Eu daria esse pênalti sim, Renato. Tanto com a perna que ele foi chutar e enroscou, e embaixo também ele pega o pé do André e a bola depois, né? Mas eu marcaria pênalti. E você, Cicinho? Olha, eu vou contra. Eu vou contra por quê? Porque é contra o Corinthians. Não. Você tá tão bravinho que você quer... Deixa eu explicar minha linha de raciocínio. Eles estão lado a lado um do outro. Não tem espaço. A questão é o seguinte, o André é maior e ele faz o gatilho, né, que o Roger falou, para dar o chute. E o Ayrton Lucas posiciona o corpo. Ele não... Mas embaixo, não? Não, ele posiciona o corpo e não se movimenta. Eu não achei. Achei que ele bloqueou normal ali. Tem pedido de pênalti pelo lado do Flamengo no Carrascal. A gente vai mostrar o lance agora, que também não foi marcado pela arbitragem. Olha só. Rona? Não, eu não, deixa o Cicinho. Que isso? Vai, Cicinho. Que isso, Vou falar o quê aí? O que eu vou falar? Eu vou falar o quê aí? É só falar se foi pênalti ou não. Nem preciso, vai, Cicinho. Não, quero ver você, ué. Eu também quero ouvir você. Eu vou comentar isso aí? É. Não, eu não vou comentar isso aí. Não, eu não vou. Esse lance foi armado pela produção aí, isso aí eu não vou comentar. Edu Dracena, então você, nem lá nem cá. Não daria pênalti não, Renato. Pra mim não foi nada. Segue o jogo. Cicinho. Aí foi muita falta do Carrascal no lateral, lá no Bidu. Não foi pênalti, não. Foi falta do Carrascal. E você? Agora tem uma possível cotovelada que normalmente tem sido marcada pela arbitragem. Gabriel Paulista no Jorginho. E eu quero a opinião de vocês. Ronaldão. A bola não está em jogo, né? Primeiro, a bola não está em jogo. E a agressão? Agressão é cartão vermelho. Edu. Não, por mais que ele, depois do jogo, pediu desculpa, falou que foi sem querer, mas ele deu o soco sim, marcaria. Cicinho. Cartão vermelho na hora. Tava tudo se encaminhando para um 0-0. Outro já tinha acontecido entre Chapecoense e Corinthians. E assim aconteceu. O problema é que teve um gol anulado do Santos, muito reclamado pelo técnico Cuca, pela diretoria, pela torcida. E já vocês vão opinar, porque o Neymar até no Twitter antigo ele se manifestou. A estreia do Cuca, sem Gabigol, emprestado pelo Cruzeiro, e Neymar, poupado de novo. Quem deixou o torcedor doido mesmo foi Fabrício Bruno, que se embolou todo e William teve que fazer a falta. Gabriel Menino mandou direto na barreira. E o primeiro chute no gol só aos 28 minutos. E olha, foi o único chute certo do primeiro tempo. Tinha que se comemorar quando acertavam a bola. Esse quadro não melhorou muito na segunda etapa. A melhor chance do Cruzeiro foi esta, de Neiser Vila-Real, que parou em Gabriel Brazão. Já quando o Santos conseguiu acertar a pontaria com Álvaro Barreal, o VAR anulou o gol por impedimento. Uma decisão que a equipe não concordou e muito menos o Gabigol, que tem contrato com o Cruzeiro. No ângulo que eu vi o gol ali, no telão, eu já saí comemorando. Porque além do corte de grama existem outras imagens e eu não entendo até agora porque esse gol foi anulado. O fato é que a partida terminou no 0-0, com protesto da torcida celeste e com as lágrimas nos olhos de Pedro Lourenço, dono da SAF. Mas o técnico interino, Wesley Carvalho, gostou do que viu em campo. Você acha que a gente jogou tão mal assim? Quantas oportunidades nós criamos? Felizmente, nós trabalhamos no Brasil, sei como é que funciona. O mais importante aqui é a vitória, não são os processos para chegar nela. Acho que não tem muito o que explicar, né? O torcedor, se ele está cobrando, se ele está pedindo, é porque ele sabe que nós já entregamos muito. A gente tem que entender e aceitar isso, porque só vencendo que a gente consegue fazer eles ficarem felizes, nós também ficamos felizes. Acho que a responsabilidade toda é nossa, a gente tem que melhorar, a gente tem que se dedicar mais, tem que
abaixar um pouco a adrenalina dessa pressão e concluir melhor as jogadas. Acho que eu me enquadro muito nisso, eu tenho que criar mais, eu tenho que fazer gol, eu tenho que ajudar a minha equipe. Sempre importante somar fora de casa e agora é continuar trabalhando, vamos ter praticamente 13 dias até o nosso próximo jogo, é trabalhar forte e conseguir nossa vitória dentro da nossa casa. O Cruzeiro volta para a lanterna do Campeonato Brasileiro. Conquistou apenas 4 pontos nas primeiras 8 rodadas. Arthur Jorge chega a Belo Horizonte nesta segunda e terá muito, mas muito trabalho pela frente na Toca da Raposa. Todos nós aqui estamos em prol de um só objetivo, então a expectativa ela é gigante, né? Não só minha, mas de todos, para que a gente possa conseguir trilhar os caminhos da vitória e atingir nossos objetivos. E o Neymar, que entrou no controle de carga para esse jogo, não participou da partida, ele se manifestou na hora que aconteceu o lance impedido. Ele colocou: esse impedimento não existe, através da rede social. E é o seguinte, ó, o Santos também. O Santos vai formalizar uma representação amanhã, hoje, junto à CBF, em relação ao impedimento marcado no lance do gol do Barreal, anotado no final da partida contra o Cruzeiro. Edu Dracena, você que não estava nem lá nem cá, dividido. E aí, você teria... É que a tecnologia que existe é essa. E daqui a pouco eu falei aqui, vão colocar o impedimento semiautomático e quem já teve prejuízo não recupera. Você falou tudo, Renato. É só isso. Você falou tudo. Cadê o impedimento? Será que vai ter mesmo realmente no meio do ano? Porque do jeito que está caminhando aí, realmente vai demorar. Mas esses jogos que você não contou com essa tecnologia ficam para trás. Porque um impedimento como esse aí, é claro que foi muito difícil, foi quase, sabe, muito na mesma linha às vezes ou não. Então, você tendo esse impedimento semiautomático, pô, isso aí ia tirar qualquer dúvida. Agora, ali, na minha visão, Renata, estava na mesma linha, então não estava impedido. Não estava impedido. Aí é que tá. Ontem eu já ouvi explicações de ex-árbitros falando que tem a paralaxe, a linha, que a câmera, ela não é tão... não é a mesma coisa como a gente vê na TV. Gente... Sei não, hein? Ronaldão. O pessoal está conseguindo fazer com que a gente vendo, a gente não acredita, e acredita, a gente não, né? Vendo, a gente não E outras, acredita. o Cuca, parabéns, Cuca, porque ele disse o seguinte: não foi o Ramon Abate Abel em campo, isso foi o Diego Pombo no VAR. Porque muita gente fala, o árbitro, esse lance é pro VAR, é lá em cima que são traçadas as linhas. Ele até falou o nome errado, né? Diego Pombo. Ele até falou o nome de outro árbitro, né, do VAR, mas só que ele acabou depois pedindo desculpa, falando que era o Pombo aí. O que o Pombo faz? Voa. Voa nessa daí. Cici, você tá demais nessa segunda, Cici. Mas, de qualquer forma, o Cruzeiro ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, Cicinho, e o Santos perdeu a chance, mesmo não jogando tão bem, de repente sair com 3 pontos preciosos. É verdade, o Santos tinha essa possibilidade, criou, né, jogadas, lógico, a ausência do Neymar pesa muito, o Gabigol também, por questões de contrato não pôde jogar, mas o Santos bem melhor. Mas o que chama a atenção mesmo é o baixo rendimento da equipe do Cruzeiro, né, que tem grandes jogadores e não consegue se encontrar dentro de campo. Então, o Cruzeiro vai sofrer muito nessa competição se não acordar, porque já são 8 rodadas e continua na mesma. Vamos falar mais de Corinthians 1, Flamengo 1, Mengão com um jogador a menos no segundo tempo e um jogo bem polêmico. Início de Corinthians e Flamengo como as duas maiores torcidas do Brasil gostam, com dancinha do Paquetá. Do Flamengo, Paquetá! E o gol do camisa 9. Yuri não marcava desde a vitória justamente contra o Flamengo na Supercopa. E Yuri Alberto para empatar o jogo pro Timão. E por falar em Supercopa, ela apareceu mais uma vez, assim como no confronto entre as duas equipes no Mané Garrincha. E pelo mesmo motivo, sempre ela, a arbitragem. Mais uma vez, não conseguimos jogar 11 contra 11 contra o Corinthians. O lance em questão, além do cartão vermelho em Everton, foi a não expulsão de Gabriel Paulista. De acordo com Boto, o lance foi exatamente igual ao de Carrascal em Bidon. É curioso que na Supercopa o mesmo VAR, acho que é o mesmo VAR, conseguiu descobrir, passados uns 30 minutos, uma agressão do Carrascal, mas hoje não conseguiu ver uma agressão do Gabriel Paulista
ou Jorginho? Sou o primeiro, eu vou direto no árbitro e falo pra ele. Falo assim, eu faço o movimento, minha mão que pega no rosto dele, não foi cotovelada, nada. Então eu assumi o erro pro árbitro, pedi desculpa pro Jorginho. Então acho que o VAR também, ele viu que não foi um lance pra expulsão. A briga entre certo e errado nunca vai acabar no futebol, principalmente com dois gigantes em campo. O pênalti foi absurdo, escandaloso e deveria ter sido dado no campo. Todo mundo viu que foi pênalti, o estádio todo viu que foi pênalti, o Brasil todo viu que foi pênalti. Mas uma coisa é certa, durante os próximos 10 dias não teremos erros ou polêmicas de arbitragem no Brasileirão. Até porque entraremos em mais uma data FIFA. Não é só embaixo, pega em cima e pega embaixo. Ok? Mantenha o vermelho. Obrigado, vermelho. Ok, tá bom. Que jogo foi esse no apagar das luzes? Eu falo, esse horário maledeto não é legal. Mas tem muita polêmica, tem discussão, já a opinião de todo mundo, porque o time está completaço. Oi, tudo bem? Aqui ninguém ganhou, né? Queria falar sobre isso hoje. Aqui ninguém ganhou. E nem pênalti deram pra Só nós, eu nada. ganhei. Nem pênalti pra nós deram na arena, nada, não deram nada pra nós, não. Ah, e aí pros outros não pode, né? Só pro Corinthians. Seria bom pra gente também, né? Pra todo mundo ficar feliz, né? É, calma que vamos falar desse jogo. Ulisses, tudo bem? Tudo bem, Renata. E a neutralidade permanece? Permanece intacta? total. Falei que o Inter não cairia. Muita gente riu da minha Não, mas cara. calma, tem campeonato ainda. O Inter, deixa eu falar, o Inter, presta atenção, vou arrumar a gola aqui. O Inter é incaível nesse momento. E não vai cair, não cai. Não cai, tô falando. Vai depois dessa, hein? Olha, E vamos, Inter. Ulisses, sabe o que acontece com uma derrota? Ela separa até o trio São Paulino. Um foi pra lá, o outro ficou aqui ao seu lado e o outro está quieto, como se hoje fosse apenas médico e não comentarista. O que aconteceu no Morumbi, doutor Marco Aurélio? Já fui lá e Boa tomei tarde. taca. O que é? Já fui lá e tomei taca. Boa tarde, Renata. Bom almoço a todos. Aconteceu o previsto. Fez um gol, se trancou, acabou o jogo. Aconteceu óbvio. Foi isso. O Palmeiras faz um gol, ele faz um jogo. Ih, é o Caleri 2, hein? Caleri 2. Mas ele tá corretíssimo. Achei que era só Cicinho. E depois que o Sgarbi resolveu deixar o cabelo crescer igual, pra ficar igual o Ulisses, o São Paulo não ganhou mais. Sobrou pra mim agora. Tudo que eu faço, ele copia. Olha, eu vou ser bem honesta com Tudo que eu vocês. faço, Só ele o copia. Inter venceu, que é raridade, aconteceu 2 vezes consecutivamente, não é? raridade? É normal. Não. Vai Já ser é normal daqui pra incrível. frente. Já me deixou em estado de êxtase. Eu sou humilde, muito humilde, porque eu comemoro pequenas coisas. Já estamos percebendo. Pequenas coisas, as pequenas coisas me fazem feliz. Esses jogos de 6 pontos eram fundamentais. Claro, pro e Inter. doutor, aí pra completar, eu nem esperava, foi de lambuja, viu? O Vasco do Renato Gaúcho, que ninguém consegue parar, ainda aprontou. Mas calma, Chico, você tem o artilheiro do campeonato, tá tudo bem, Chico. Ai, toma essa. O problema não é ele, né? Definitivamente. O artilheiro do campeonato. Bom dia a todos. Se tem um final de semana que eu queria esquecer futebolisticamente, foi Boa esse. tarde, viu, meio-dia 12. Impressionante, meu Deus. Boa tarde. Bom, daqui a pouquinho você vai ter uma missão quase impossível, que é aqui, ninguém conseguiu entender o incompreensível. Pode deixar E aí comigo. você vai Já ser sei o do que nosso você tá tradutor, falando. o nosso Pode deixar comigo. intérprete. Porque o líder reside aqui. Este é o número 1 da tabela. E abriu uma folguinha. Edu Dracena. Boa tarde, Renata. Boa tarde, meus amigos. É tão gostoso ver meus amiguinhos. Eu avisei. O São Paulo, a liderança, é igual um elefante em cima da árvore. Olha, vai cair. Acabou o campeonato? Caiu. Acabou o campeonato? Ele não vai ser mais líder. Isso que Ô, doutor, e o nosso salão de festa tava bonito, hein? Que o São Paulo fez com o Palmeiras. abusado, né? Foi... Ó, parabéns, São Paulo Futebol Clube. Que festa linda. E eu vou dar... Trouxe uma chupetinha pro Sgarbi. Pra vocês, Gabi. Chupetinha pra Joga você aquele chorar. Você vai querer Joga buscar? pra ele aí. Aí, abre a boquinha. Abre a boquinha. Tem nem arbitragem pra reclamar. Não tem arbitragem. Tem nem arbitragem pra reclamar hoje. É o seguinte, aqui a coisa não tá muito boa não, hein? O muchacho mineiro não ganhou no Mineirão, não ganhou no Maraca. Sabe por quê? E não ganhou também com o América, que tomou taca do Goiás. Você sabe por quê? Porque gasta toda a energia dele secando o Corinthians. É isso aí. Então ele gasta toda a energia. Na hora que chega o deles é só taca. Só tá tomando taca só. Então, Gosta também, explique-se. Boa tarde, Everton. Nem sempre a gente tá feliz e nem sempre triste. É a vida no futebol.
Renata, as coisas mais belas da vida, a gente não pode tocar, a gente não pode ver, a gente sente com o coração. Como é que você sabe que Meu coração está dilacerado. Isso. Dilacerado, porque eu tô numa situação muito difícil. Curiosamente, a menos pior é do Atlético, 13º colocado, e 13 é Galo, né? Mas o Cruzeiro é um negócio impressionante. Agora eu vou dizer, tá? Cai no fim do ano, hein? Pra não me estender muito, porque eu não sou o Ulisses Costa. Renata, a situação do Cruzeiro, mas ela é muito, muito grave. E ela é exatamente contrária a tudo que nós imaginamos daqui depois do ano que o Cruzeiro fez em 2025. Tá difícil, tá parecendo um tubo de ketchup. Um tubo de ketchup feliz, espirrando felicidade. Eu gosto de ketchup. Vamos aos lances polêmicos de Corinthians e Flamengo, 1-1. E eu começo direto e reto com vocês, falando da expulsão do Everton Araújo. E eu quero a opinião de cada um, começando por João Pedro Sgarbi. Você acha que o Rodrigo Pereira de Lima agiu bem ao expulsar o atleta do Flamengo? Eu achei muito rigorosa a expulsão no caso, porque o que a gente sabe aqui é que a orientação no caso é quando o pé vai mais alto, ali na canela, na altura do tornozelo. Na minha opinião, na minha visão, não foi o que aconteceu. Ele pega a primeira bola, toca na bola e depois vai no pé do bidon. Um movimento ali contínuo, né? Então eu não expulsaria, não. Amarelo. Marco Aurélio Cunha, o VAR chama o árbitro, ou seja, recomendando o cartão amarelo. O árbitro revê a imagem e continua com o vermelho. Eu gostei dele manter a sua autoridade. Ele estava perto do lance, ele interpretou como um lance violento. Agora, se você retroceder, for nas imagens, olhar, fica ali aquela pergunta. Podia ser amarelo, podia ser vermelho. Ele decidiu pelo vermelho. Eu daria amarelo. Mas não acho que ele tenha errado por conta de estar próximo ao lance, visto a intensidade, a energia. E aí ele optou por expulsar e gostei que ele confirmou a sua própria convicção. Ulisses Costa. Pegou a bola, mas ele deixa o jacaré e pega o tornozelo do atleta. Isso aí poderia ter causado uma fratura. Eu acho que foi um lance violento. Pegou a bola. Então, depois que você pega a bola, você pode dar um soco no cara. Você pode agredir. Peguei a bola, mas eu posso agredir. Deixar o pé na sequência. Mas não foi alto o pé, entendeu? Né? Não, ele vem por baixo. Ele vem por baixo. Alto, assim. Ele vem lá, ele pisa, de cima pra baixo, De novo, fica vendo de novo. De cima pra baixo. De cima pra baixo. É o movimento do pé dele e pegou o tornozelo do cara. Então, precisa fraturar ou não? Para mim, expulsão é correto. Ele foi bem na hora de expulsão. Uma das poucas coisas que ele fez bem no jogo. Prepotente e arrogante esse árbitro. Everton Guimarães, eu quero agora a sua manifestação sobre esse lance, a expulsão do Everton Araújo. Xingou, cara. Renata, achei que foi muito radical o árbitro, porque ele sola a bola e o que assusta na imagem aí, pro árbitro já meter o cartão ali de vez, é aquele tufo de grama que ele arranca. Porque ele solou a bola, encosta, dá uma raspada no tornozelo, para mim lance para amarelo, nada mais que isso, não foi para vermelho não. Para quem não acompanhou as opiniões do Cicinho, do Edu e do Ronaldão, Ronaldão, expulsão para você, né? Para mim, expulsão. Pega e se quebra, aí a gente estava falando aqui, não, ele fez o certo. Então, acho que pela intensidade é vermelho aí. Cicinho. Não, eu continuo com a minha opinião que não foi para expulsão. Porque você olhar por esse lance, tudo bem, mas por trás tem uma outra câmera que você vê o movimento do pé dele tentando pegar a bola. Então o pé faz isso daqui, então para esse corintiano aqui, não é expulsão. Edu Dracena. O Ulisses está igual o Roger Machado, dá o jacaré, o outro dá o gatilho. Eu fiquei pensando quem é o jacaré na história, mas tudo bem. Renata, eu não daria o cartão vermelho, eu manteria um cartão porque você cansou amarelo. de fazer isso quando você mas jogava. É lógico, pô, ele pega cansou de pegar a tornozelo de atacante. Irmão. Tô contato, ligado, eu então sei o cara como é você que quer ter é. contato, vai Contato jogar o quê? vôlei, irmão. Pisar no tornozelo é contato? Não, ele pisou primeiro na bola e escorregou a bola, e aí? rapaz. E aí? Só porque você é corintiano? Contato não significa falta, né? Contato é uma coisa, falta é outra. Pequeno. Agora, a opinião mais abalizada do programa, mais fundamentada, teórica, porém de um estudioso da regra, Chico Garcia. Corintiano, hein? Não tô legal hoje. Renato, esse lance ele cai naquela fenda da regra. E agora é fenda. Agora é fenda, gatilho, jacaré, o aligueiro. Fenda é uma palavra interessante. Fenda eu amo. Discurso do Roger. Canhoto com o pé invertido. É muito pra minha cabeça. Para aí, eu gostei, cai naquela fenda. Aquela fenda, porque existem 3 palavrinhas lá na regra 12 para você aplicar um cartão. Imprudência, e muita gente até
né, no coloquial do futebol, né? Ah, o cara foi imprudente, mereceu o amarelo. Pela regra, imprudência é ausência de cartão. Ele foi imprudente no lance, não tem que dar o cartão. Temeridade, cartão amarelo. Uso de força excessiva, cartão vermelho. E aí, por que cai na fenda? Porque aí, para alguns, esse lance vai ser temerário e para outros, ele aplicou uma força excessiva, inclusive para os dois que estavam apitando. Porque para o árbitro de campo é força excessiva. Para o árbitro de vídeo é temerário, tanto que ele chama o Rodrigo para revisão. Era o Wagner Hilwey, né, no VAR. Eu considero um lance temerário. Exatamente por ter disputa de bola, o pé dele desliza, ele atinge o tornozelo, é verdade, mas são situações que atenuam o lance para mim. Agora, não é nenhum absurdo ele considerar força excessiva e expulsar o jogador. Por isso que eu falo que cai nessa brecha. Para mim, seria lance para amarelo. Bom, esse lance, passamos a limpo, cada um com sua opinião. Agora o Corinthians reclama de uma penalidade do Ayrton Lucas no André. E eu quero a opinião de vocês. E começo mais uma vez com João Pedro. O jogador do Grêmio. Sendo muito sincero, eu tenho dificuldade de ver esse pênalti todo que estão falando nesse lance. Porque, na minha opinião... porque não foi no Caleri. É que não foi no Caleri e nem no Luciano. Por isso que você não vê. Se fosse no Caleri ou no Luciano, pênalti. Não, eu não tô falando... Eu não tô falando que eu tô com a razão, que é um nossa, absurdo que estão falando. Não, pelo contrário. Só que, do jeito que estão falando, eu tenho duas interpretações desse lance. Primeiro que quando ele sente ali que o Ayrton Lucas chega na bola, ele bate o pé na coxa do Ayrton Lucas em cima e cai. Não, mas é verdade. Você acha que ele busca o contato? Não, que busca o contato, ele um contato normal de área. O Ayrton Lucas chega na bola do tornozelo dele, esse jogou. Tá bom. Amarelo por simulação. Já que os corintianos do programa não vão deixar falar, não daria o pênalti. Ponto, vai, fala vocês. Cicinho. Não, eu continuo com o discurso que ele estava muito próximo e o Ayrton Lucas posicionou o corpo para proteger a bola e ele, por ser maior, fez o gatilho com a perna e pegou o Ayrton Lucas. Obedeceu a regra. Mas se fosse o Caleri ou o Luciano, pênalti, a questão é assim, o espaço é muito curto. Se eu vou fazer o movimento do chute e você tá longe e você estica a perna, é uma coisa. Só que se você tá próximo, é normal. E eu chuto o teu tornozelo, é outra coisa. Você não chutou o tornozelo? Como não? Olha lá. Você tá enxergando o que, corintiano? Por que ele chutou o tornozelo? Olha lá, se fosse o Caleri ou o Luciano. Se fosse o Luciano, você tava gritando aqui, pênalti. Eu até entendo o São Paulino, tá tudo magoadinho, São Paulino. E Cicinho não dariam essa penalidade. E você, Ulisses? Pênalti. Tanto é que foi pênalti que teve um lance parecido envolvendo o Yuri Alberto na defesa. Ele deu falta em cima do Vitão. Mesmo lance fora da área. Foi o mesmo lance, foi a última falta que o Flamengo bateu a gol no jogo. Foi o mesmo, idêntico. Então, lá fora da área ele dá e dentro da área não. Foi o mesmo lance em cima do Vitão que ele deu falta para o Flamengo bater o último lance do jogo. E idêntico, gente, é idêntico, é posicionamento. E o jogador do Flamengo foi atingido. Para mim foi falta, então para mim aí também foi pênalti. Edu Dracena. Renata, foi... 2 em 1. Não, 2 pênaltis. 2 pênaltis. Eu achei que teria 2 pênaltis aí. Então marcaria pênalti sim, porque ele vai chutar a bola e tem o contato embaixo também. Por mais que ele pegue a bola também, mas ele chuta o pé. Então eu marcaria pênalti. Obedeceu a regra. 2-2 por enquanto aqui. Everton Guimarães. Ô, Renata, por gentileza, eu preciso do Ulisses e do Ronaldo comigo na tela, por gentileza, sem querer atrapalhar muito o andamento do programa, sem querer me estender demais aqui, porque temos coisas importantes a serem tratadas. A primeira delas, que eu preciso questionar... Ô, Ulisses, não, filho, eu que falo, é minha vez, a Renata chamou eu pra falar. É o rei do então, dá uma segurada aí. A primeira coisa que eu quero perguntar, por que você tem um escudo do Galo aqui na barra? Você é tecano, por acaso? Meu amigo, isso aqui é natural, muita gente gostaria de ter. Tem gente que pinta como você. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui o que eu vou dizer. Cabelo platinado. Eu acho, presta atenção, eu acho que foi pênalti. Mas para desagradar os dois da Timão Presa aqui, eu vou falar que não foi pênalti. Eu acho que foi, mas eu vou dizer que não, porque só falta a bandeira, né? A bandeira dos dois aqui no programa, porque a Timão Presa... Calma, então não pode dar a opinião correta. Meu Deus do céu. Se você acha que foi pênalti e tá falando que não foi para discordar da gente, mas eu vou falar você que não tá foi sendo um incoerente. E outra coisa que eu vou dizer, mas eu sou incoerente, assumido. O senhor é o rei do pênalti no Brasil. Rei do pênalti, o seu Galo. Ronaldão, vai deixar o Ulisses sozinho. Não tem, meu filho, nem pênalti tá acontecendo. Eu tô gostando de ver o senhor pênalti arrumando uma desculpa. Dessa vez você foi convincente de falar que não foi pênalti, porque... Vou falar pra você, é difícil dar o pênalti. Só os tricas que estão abalados com o que aconteceu no sábado à noite queimaram fogos do Campeonato Paulista também para agradar o Palmeiras. Agora estão aqui falando que não foi pênalti.
Meu Calma Deus que o do Marco céu. Aurélio Cunha ainda não falou, eu então quero a desculpa, opinião do doutor. Só os 2 tricas, Eu acho que aí embolou todo mundo. Ai, doutor! Aí é complicado. Bololô! Se fosse o Caleri. Dá uma embolada. Quando embola todo mundo, é uma disputa de bola ali, pé, bola. É falta de ataque. O jogador tá de costa. pro Perigo de gol! Meu Eu não Deus! daria esse pênalti. Eu acho que pra dar pênalti tem que ficar muito claro. Tem que arrancar a perna do cara. Eu acho que não foi nada Tem que estar ali. o Caleri aí, ô Luciano. Então agora Mas dá pênalti nesse lance. chegamos Segue em o jogo. Francisco Garcia. Francisco Garcia, ele que termina com as contendas e disputas. E fez o curso com esses caras que apitam, esse é o também, problema. Eu também tô abalado, viu, Ronaldo? Esse final Por de quê, semana. Esse Chico? final de semana não foi muito Eu tô legal, não. pra queixando, mim. Viviano. Mas eu preciso dizer antes que depois da expulsão do Rodrigo José Pereira de Lima, ele se perdeu completamente no jogo. Concordo. Ele se perdeu completamente. Muito bem, E também fica a pergunta se o VAR não deixa de chamar o Rodrigo neste lance, porque na ocasião da expulsão ele chamou Ele tá do e lado o do árbitro de lance, campo Chico. não atendeu a recomendação do VAR. Pirraça. É só uma... Ele tá a 2 só metros do uma lance. Tem isso também, Agora tem pirraça, não tem sei, birra. não sei. Só uma pergunta que eu deixo. Porque pra mim é pênalti, inclusive passivo de Ô, Chico, revisão. não, calma aí. Só a incoerência do Chico. O quê? Porque o Chico é o primeiro aqui a falar, não, o VAR tem que deixar o juiz justamente apitar. Ele tá do lado do lance, mas assim, a visão livre, tem uma câmera mas que ele mostra. errou. Ele errou, então o daí? VAR tem que... Tá bom, eu quero... E aí, Não, cara, o VAR que tem que chamar chamar um Você erro. sempre errou. fala aqui que quando ele tá de... Quando Olha é isso, lance tá diferente. interpretativo. Eu não gosto que o árbitro vai interpretar de novo. Esse não é interpretativo? Nesse caso, assim. Você Eu tá acho que não. gaguejando, Zé? Eu acho que o Lógico, Ayrton Lucas vai chutar a bola e acerta o André. Pelo amor Pênalti, de pô. Deus. Embolou. Você Agora queria falar é o que tá Flamengo gaguejando? que reclama de pênalti e o lance envolvendo Carrascal. E o Ronaldo disse assim, eu não falo desse assunto. Aí, isso aí, são os amiguinhos flamenguistas que pediram pra mim. Eu não vou analisar um negócio desse. Não, a Eu gente me analisa recuso. tudo que tem no jogo. Não, isso eu me recuso a Dos analisar dois isso aí. lados. Isso aí, pelo amor de Deus, que é isso? Você é batom na cueca. O que é batom na cueca? É um lance que todo mundo sabe que não aconteceu, é batom na cueca, aconteceu, todo mundo fala que não aconteceu. Ronaldo. E quando aconteceu, eu também não sei se aconteceu, entendeu? Não entendi, isso é igual Não, hoje. tá igualzinho. É uma coisa que é Sgarbi, óbvia. para aí, Sgarbi, você marcaria essa penalidade para o Flamengo? Ah, não, as duas que o Flamengo tá reclamando, pelo amor de Deus, foi nada. Nada. Não foi nada. Não, isso daí, reclamar de pênalti nesse lance, pelo amor de Deus, né? Eu não vi nada aí. Olha. Ah, não, disputa de bola ali. Nada. Ulisses. Lance normal. Disputa de bola, só pega a bola. Em nenhum momento atingiu o jogador. O cara vem escorregando o Carrascal, abrindo a perna. jogou. Fez um espacate. Isso é uma bailarina. Cicinho. Falta do Carrascal no Bidu. O quê? Meu Deus. Do Bidu. Voltou no 21 lá, ó. Depois, Tá caindo, Bidu. depois, mas aí ele tá caindo, né? Eles se embolaram. Mas eu quero polemizar. Então tá bom. Mais ainda. E aí, Marco? Aí, o Chico falou o que eu falei. Não, mas Eles agora- emboraram. agora- Eles emboraram. Não, o Chico não falou, eu não acredito. Falou. Você falou, Chico. Na sequência, eles se embolaram. Se embolaram. Para um lado não pode, pro outro pode. Olha a coerência do cara. Não, mas são lances totalmente diferentes. O senhor tá sendo incoerente. Não. Só armei o gatilho, ele caiu. Eu fiquei com a palavrinha na Viu? cabeça. Eu entro na cabeça do Chico. Na mente. Mas Como não diria foi nada. Everton O cara Guimarães, deu um- doutor, você aluga um apartamento na cabeça do Chico. Pode ser. Deu um bicão na bola e tchau. Não foi nada. Edu Dracena. Não sei o que está acontecendo comigo hoje, viu, Renato? Ai, nosso capita Não sei o que está líder. acontecendo comigo. Não foi nada. Pelo amor de imparcial. Deus. Tô Ué, muito você quer falar que foi corintiano hoje, Pirlo? pelo amor de Deus. Foi nada, segue o jogo. Mas você sempre foi corintiano. Nunca fui. Fui um Everton ano. Guimarães, Um ano. você não se manifestou, você tá causando no programa. Vamos ver. Tá aqui. Então, Renata, só para deixar bem claro que no lance anterior, agora sendo coerente, para mim foi pênalti para o Corinthians. E isso aí, se pá, eu ainda daria um cartão vermelho para o Carrascal pela entrada no Biduzinho. Foi nada, na bola, lance limpo. Quem tá reclamando disso aí tá cego. Chico, você termina o lance. Acho que o Bidu só correu um risco ali, né? Que ele chega chutando o que vê pela frente, acerta a bola. Não foi nada, segue o jogo. Bom, e tem uma cotovelada marota que passou, assim, esquecida pela arbitragem. A cotovelada do Gabriel Paulista no A Jorginho. bola não tá em jogo, tá? É bom a gente... Ah, mas não seria- independentemente Sim. disso, né? Não, é que não seria pênalti no caso. Mas poderia ser Se expulso. fosse Vamos lá, então. E aí, fosse Sgarbi? marcado. Não expulsaria. Não? Não. Ronaldão? Eu também não. Mas você falou que sim antes. Eu mudei.
Edu. Ah, eu marcaria. Foi igual aquele pênalti da Chapecoense lá que não deram. Volúvel igual Não, mas o pênalti lá que o VAR não chamou. Aí o VAR deveria ter chamado também. Então, pra mim, era cartão vermelho. O juiz e o VAR brigaram. Olha, tá difícil. Vamos ver se a gente consegue mostrar mais de perto. A imagem é muito A imagem que nós temos é muito longe. Muito longa. Enfim, é um contato. Eu não daria cartão vermelho por isso. Cicinho. Não, eu continuo com o cartão vermelho. Ulisses. Ah, pra mim lance pra expulsão. Vermelho, cartão vermelho. Tá vendo como a gente é justo aqui? Claro. Isso aí é cartão vermelho, entendeu? Agora, você tá falando mas quem falou que não é justo aqui? Não, nós somos. Você tá igual o árbitro compensando, O que acontece? Não, pra mim cartão vermelho. Isso aí pra mim é agressão. Eu parto desse princípio. E uma coisa que eu vou falar, o Chico tocou num assunto que é interessante e tem acontecido no futebol brasileiro. Eu tenho observado isso. O VAR chama o árbitro, ele vai lá e discorda do VAR, correto? Correto. Presta atenção no que está acontecendo. A decisão final é dele. Lógico, a decisão é do árbitro. Ele tem total autonomia e poder para isso, eu sei disso. Mas ele discorda do VAR. Aí o VAR não chama mais. Não chama Fica mais. nervosinho lá na cabine do VAR. Não, mas Ai, pode ser ele que não- o árbitro também Cara, de vídeo tenha concordado com o árbitro de campo. A gente não sabe, isso pode é só ser. uma suposição. Sim, não, tem mas, nem, cara, eu nem tenho os diálogos. Tem um áudio. Agora o Everton não falou sobre isso. Everton, e pra você? Renato, você sabe que as imagens, pelo menos as que eu assisti, são inconclusivas no sentido que eu não vi essa imagem de outro ângulo. São inconclusivas no sentido de que, bom, acertou de fato. Alguma outra câmera pegou que acertou de fato? Se tiver acertado, a expulsão. Mas as imagens que eu vi, pra mim, são inconclusivas. E as imagens que eu vi foram essas aí que a gente está mostrando agora. Portanto, eu não consigo dizer que tem que ser expulso. Com o parecer do Chico Garcia. Eu também não vi nem na TV do Sri Lanka lá, que eu procurei, não vi uma imagem mais... Sri Lanka? O que é isso? É uma TV que passa... Futebol os jogos, clube, às vezes. meu Deus. Porque realmente isso. Agora, quem se incriminou, se é que dá pra gente colocar lógico. dessa maneira, foi o próprio Gabriel Paulista, né? No final do jogo, pedindo desculpas, dizendo que não foi uma cotovelada, não foi um gatilho, foi só um braço no rosto. Acho que até caberia a revisão, mas braço no rosto é amarelo, não vejo. Quero falar do jogo agora, mas é no YouTube, jogo aberto, fica na TV, na internet, já Choque Rei e recadinho. Marco Aurélio Cunha, o seu resumo para esse empate entre Corinthians e Flamengo. Alguém jogou melhor? Não, ninguém jogou melhor. Eu acho que o Flamengo tem um time mais poderoso tecnicamente, o Corinthians tem a vantagem de jogar no seu estádio, com a sua torcida, aguerrimento, tomou um gol, empatou em cima, e aí, com um a menos, o Flamengo recuou e garantiu o resultado, tentando uma escapada para fazer o 2-1. Acho que foi um jogo disputado, muito bom, primeiro tempo. Segundo tempo caiu, o Flamengo recuou, mas para mim, resultado justo, boas emoções, depois da expulsão, o jogo perdeu qualidade. Chico, a reposição desastrosa do Hugo Souza abriu o placar muito cedo o Flamengo por conta disso, não é? Só que o Corinthians reagiu rápido também e o Hugo depois se recupera numa super defesa, num voleio do Arrascaeta. O jogo começou praticamente 1-0 pro Flamengo, né? Mas, cara, que diferença faz o Yuri Alberto pro ataque do Corinthians? Né? Como ele dá opção. Como ele se movimenta, cara. Como ele não é pelo gol, né? Você vai ver quanto o Inter, né, depois da poxa, volta aí. É impressionante como assim os meias, né? O Guidon e depois acabou entrando o Garro, que não entrou tão bem no lugar do Memphis, né? E eles já sabem o que fazer, porque o Yuri dá muita opção no ataque, só que ele não consegue jogar sozinho. O Guinegão realmente não está conseguindo. O Garro que entrou no lugar do Memphis para se somar ao Bidon ali numa articulação. O Flamengo também é um time que se defende bem. Então, o Flamengo, mesmo com um a menos no segundo tempo, ele soube fazer a leitura do jogo. E eu acho até que foi um jogo interessante, movimentado. O Flamengo, mesmo com um a menos, buscou umas escapadas. Quando ele bota o... Ele botou um velocista, foi o Alaciano no final do jogo, exatamente para espetar e tentar alguma coisa, né? O Leonardo Jardim. E eu já vejo um Flamengo com uma cara do Cruzeiro do ano passado. Que é aquele time que espera um pouquinho, percebe os espaços, muito rápido na transição. Daqui a pouco ele vai fazer o mesmo com o Flamengo. Ulisses, o Corinthians realmente buscou o placar, mas também não aproveitou a vantagem de ter um jogador a mais. E a lesão do Memphis também, sem esquecer. A lesão do Memphis foi uma coisa que prejudicou o Corinthians. Ele estava muito bem no jogo, né? O Garro entra e até melhorou, porque contra a Chapecoense o Garro não foi a Chapecó. Ele não foi para lá. Ele estava lá, o corpo, a alma, o futebol dele ficou gramado sintético, né? Eu acho que ele sente um pouco. Mas o que acontece, assim, que eu vejo, que o Corinthians jogou de igual para igual contra um time do Flamengo que é totalmente diferente
daquele Flamengo que a gente está acostumado a ver. Um time que marca sob pressão, saída de bola, um time que sobe e um time que não fica de brincadeira com a bola. Chega, bate pro gol. Chega, bate pro gol. Não tem aquele negócio de procurar dar o toque de calcanhar, achar o cara para fazer o gol bonito. Então o Flamengo é outro time e vai dar muito trabalho. Eu vou requisitar a presença e a participação de Chico Garcia. Vem pra cá, Chico, comigo. Eu não sei se é coisa boa, não, né? Não, pior é que é algo neutro. Não tem nada a ver com o nosso Grenal da vida. Vamos ver. Mais ou menos, porque eu quero que você traduza Mais ou menos. o que foi dito por Roger Machado após a entendi. derrota para o Palmeiras. hein? Por favor, um telão aqui pra gente. Vamos ver se a gente consegue. A nossa subida de pressão ali, ela obedeceu a regra do gatilho, da bola rodada para trás, mas ali teve pouca pressão na bola e a bola inverteu de corredor. Naquele momento ali foi justamente, né, a tentativa de pressionar, jogando em casa, né, numa iniciativa, né, num gatilho de pressão de bola para trás e que a pressão vazou. Eu não entendi Não, para aí. De novo, por favor. Todo mundo precisa ouvir mais uma vez, porque está complicado entender. Eu entendi o que ele falou. A nossa subida de pressão ali, ela obedeceu a regra do gatilho, da bola rodada para trás, mas ali teve pouca pressão na bola e a bola inverteu de corredor. Naquele momento ali foi justamente, né, a tentativa de pressionar, jogando em casa, né, numa iniciativa, né, num gatilho de pressão de bola para trás e que a pressão vazou. Não ficou claro para você? Não? O que ficou? É claro que eu não estou escrevendo e me perdi. Fala. Eu queria pedir uma gentileza para a produção para mostrar o lance do gol do Palmeiras, que aí eu consigo, acho que, desenhar o que o Roger falou. A invertida de pressão no corredor? Se a gente tiver o lance, vai ficar mais fácil de explicar da maneira didática que o Roger explicou. É o seguinte. Ó, vamos lá. Onde é que tá o gatilho aí? Vamos lá. O lance já tá na invertida do corredor. Mas o lance inicial... Do pé contrário. Ele falou do pé contrário. Claro, eu vou explicar. Mas o lance do gatilho, o que é o gatilho? O gatilho é você tá ali trocando passes em movimentos coordenados. Quando a bola é recuada... você tem um gatilho. Isso é troca de passe. Você tem um gatilho. Quando a bola é recuada, seja para o goleiro ou para um defensor, você tem um gatilho. Quando tem esse gatilho, os jogadores sabem que é o momento de subir a pressão. Só que essa subida de pressão, como ele disse, não foi bem executada. E essa crítica pode ser feita ao Roger. Mas a bola tá no pé do time do Palmeiras. Mas é evidente. E aí o Palmeiras pressiona exatamente para poder gerar desconforto ao Palmeiras. Só que o time do Abel sabe muito bem sair desse tipo de pressão. E aí de que maneira ele sai depois da rodada de gatilho com a bola para trás, né? O que acontece com a subida de pressão que não é bem executada? Onde entra o pé esquerdo invertido vem com o elemento, o calcanhar para trás. Vem o elemento Flaco Lopes. Quando um canhoto... Vocês imaginem, vamos fazer o seguinte exercício. Se o Flaco Lopes é destro, no momento em que ele está deste lado do campo e deste lado eu gosto, gera superioridade numérica para aliviar a pressão do Palmeiras. Se ele é destro, ele tem que enquadrar esse corpo para fazer o giro. Como ele é canhoto, ele está no pé invertido do campo para girar essa bola para o outro corredor. No outro corredor Vocês estudaram no mesmo colégio? Quando o John Arias pega a bola no outro corredor, há uma dobra. O que é uma dobra? Gente, já me deu uma preguiça. Ele tá com o Piquerez lá. E aí houve uma falha na subida de pressão pela cobertura do São Paulo. Foi isso que ele quis dizer, gente. Ô, Rui Costa, não é o Rafinha, é o Chico. O Chico que vai falar que os caras entendem. Pronto. Você acha que o Rafinha não entendeu? Você acha que o Rafinha não entende isso? O último cara que eu joguei, Chico, o jogador não entende essa linguagem. O último jogador que eu joguei, o treinador pediu pra ele centralizar, ele perguntou na direita ou na esquerda. Ui, que isso, Fica difícil. Mas fica difícil, né, Não há necessidade. Pô, é a profissão do cara, aí fica difícil Nessas também, horas né? eu penso o seguinte, tô livre disso, mais ou menos, é porque... Não ficou claro pra você? No trabalho eu preciso analisar. O que acontece é o seguinte... Talvez, calma aí, ficou claro pra vocês? Obrigada, Chico Garcia. Agora, Gabi, Marcos, Cecílio, se quiserem analisar, vamos lá pro telão agora, por favor. Não. Porque agora eu gostaria que vocês acompanhassem o que disse no final do jogo, após a derrota em casa para o Palmeiras, Caleri. Ele já passou pro Caleri isso aí. Sempre faz, faz um gol nos 5 minutos. Depois joga como joga sempre. Jogaram de metade de campo para trás, de campo para trás. A gente jogou muito mal porque não conseguiu levar gol, levar perigo no gol deles.
E ganharam. Não tenho muito mais para dizer. A gente outra vez controlou o jogo. Não tivemos chance de gol, mas Palmeiras jogou como sempre joga, gol em 5 minutos e a gente não pôde entrar. Parabéns ao Palmeiras, fez um grande jogo, sempre jogando igual. Primeiro do Roger, que o Chico aqui fala. Cara, talvez nós que trabalhamos com futebol, talvez o analista de desempenho, o cara do scout, entenda o que ele falou. Sabe o que é um gatilho de pressão, sabe? Só que, cara, o treinador está cada vez mais distante do torcedor. O único momento que o torcedor tem para escutar o treinador é na coletiva. O torcedor que sai do estádio, que vai assistir o jogo, que quer assistir futebol, não tem a menor obrigação de entender o que é um gatilho de pressão, o que é um canhoto de pé trocado. Então é difícil você, treinador, falar a linguagem do torcedor. Sim, é difícil. Não é difícil, cara. Então, na minha opinião, assim, Roger, só te afasta do torcedor essa linguagem. Eu penso isso, você tem o direito de se comunicar como você quiser, você é um cara inteligente, só que eu não acho inteligente falar nessa linguagem na coletiva. Agora, o que o Caleri falou, eu discordo totalmente. O São Paulo tomou um baile do Palmeiras. Os três, primeiro tempo, o Palmeiras 3 chegou a 0. o momento. E ó, quero ver o Chico justificar também 41 cruzamentos no jogo. 41 cruzamentos. Finalização. Agora sou o técnico de São Paulo. O jogo tava tão ridículo pro Palmeiras, tão fácil, que o Palmeiras falou assim: olha, São Paulo, olha essa bola, olha. Fica com a bola. São Paulo fica com a bola. E o gol do Palmeiras é um golaço, né? Treinado. Então, assim, o jogo de São Paulo tiver meio campo espaçado. Muito ruim o jogo de São Paulo, muito ruim, né, doutor? Não. Desabafa, doutor. Não, discordo. Eu acho que o São Paulo não soube fazer finalizações. São Paulo teve posse. O primeiro tempo foi ruim, o Palmeiras dominou, fez o gol, depois o São Paulo se acertou. Só que faltou. É minha opinião. O senhor não viu a entrevista do Caleri? Eu vi, eu entendi. O Caleri, ele nos joga ainda mais pra baixo. Porque ele falou que o Palmeiras jogou só 5 minutos. O Palmeiras precisou de 5 minutos pra ganhar de São Paulo. Mas o que ele falou é verdade. Um gol que sai no começo do jogo atrapalha muito. O Corinthians ontem conseguiu... Quer quebrar o Machado. O Corinthians ontem conseguiu empatar em cima, que foi a grande vantagem. Que se ele não empata, o Flamengo levava esse resultado. Gente, o vestiário rachou. Tem grandes jogos que você tem que fazer o quê? Finalizações. O São Paulo conseguiu bater com o Mateuzinho 4 escanteios na mão do goleiro. Quer dizer, o Carlos Miguel só saía e fazia. Danielzinho. Mateuzinho, Mateuzinho do Corinthians, Datão. Mateuzinho bateu também pelo lado direito. Não tem Mateuzinho. Não, Mateuzinho do Corinthians. Desculpa, o Danielzinho. Tá até confundindo. O senhor está abalado. Gente, todo mundo sabe da qualidade do Palmeiras. O time já está azeitado, encaixado. E outra... O Arias ainda não está entrosado plenamente. Imagina quando isso Só uma pergunta, para que todos entendam. Qual foi a jogada dividida do Gustavo Gomes e do Murilo? Porque o Gustavo Gomes, em clássico... Jogou de terno. Jogou Tá de aí. terno. Porque o Palmeiras, o São Paulo não pressionou o sistema defensivo. O Palmeiras fez o gol e ficou lá posicionado e o São Paulo bola de um lado. Eu achei errado isso, hein? O Palmeiras fazer isso, hein? O Palmeiras fez errado deixar a bola. Edu, mas como que você acha errado se os caras falam assim, ó, se o São Paulo vier, correu perigo. nós vamos fazer 2, 3. Gente, desculpa, não dá pra normalizar um time que nos últimos 200 minutos, nas últimas 2 partidas, chutou 3 vezes no gol. Mas o que acontece é o defesa seguinte... o Carlos Miguel fez no jogo, cara. São Paulo precisando Mas o ganhar. Abel deu uma bronca pública no Carlos Miguel, hein? Muito. Mas, pô, porque ele Deus. poderia ter sido expulso. Se utiliza a regra do jogo, era expulso. Ó, uma coisa só que tem que ser dita em relação a esse jogo que eu vi. Um domínio do Palmeiras. O São Paulo conseguiu dominar em alguns momentos do jogo, sim. Nossa, eu não mas vi o isso, São não. Paulo faltou o quê? Volume de jogo. 2 lances. O São Paulo teve 10 lances que foram a favor ou 2 lances que foram cruciais. Ganhou? No pé do Luciano, no pé do Luciano, cortando pela direita, entrando na área. Caleri livre, era só rolar pra ele fazer o gol, ele chutou. É isso. Outra bola, Não era o Caleri, era o Marcos Antônio. Calma, O Carlos Miguel estava aqui no estacionamento da Band, o Carlos Miguel Eu também estava, eu estava lá. O Carlos Miguel estava aqui no estacionamento da Band afastando de costa. E o mesmo aconteceu logo depois, um lance com o Marcos Antônio. É tão que legal o ver Luciano meus entra e o Marcos Antônio livre. Muito obrigada. É tão bom ver meus amiguinhos toda hora assim. o lateral direito do São Paulo, você fala em bola invertida, em inverter bola, toda hora o lateral direito do São Paulo livre, mas livre, sem marcação. O Arias, 30 metros distante dele. O São Paulo não inverteu uma bola pra ele pra tentar um contra-golpe. Você tá lembrando do Só tô dizendo pra você o que é o futebol. Entendeu? O que é futebol? Você fica lá nos camarotes dando autógrafo e tirando foto e não vê o jogo. Ah, não, você que viu o jogo. Eu vi, não, eu Mas você tá falando a mesma coisa. Tá falando a mesma Calma que a coisa gente que vai se você. Calma. Você aí, é bom de ler um jogo? Sabe quando a maré tá boa, quando o time encaixou, sente que a partida vai tomar um certo caminho?
caminho. Tem gente que bate o olho no jogo e já entende tudo. Se você é desse tipo, então preste atenção nessa novidade da Novibet. Chegou o Early Win. Funciona assim. Quando você faz uma aposta acumulada, se uma das seleções do seu bilhete já estiver encaminhada, você pode liquidar aquela seleção como vencedora antes mesmo do jogo terminar. Isso mesmo, no Early Win, você antecipa o resultado de uma parte da sua aposta quando o cenário já está claro dentro da partida. E ele funciona em apostas acumuladas, em apostas de sistema e também no criador de aposta combo. É mais uma forma de transformar sua leitura de jogo em vantagem dentro da Novibet. Então, se você é daqueles que gosta de analisar a partida, sentir o ritmo do jogo e montar suas apostas com estratégia, vale a pena conhecer essa novidade. Entre agora em novibet.bet.br ou pelo QR Code aqui da tela e descubra todos os detalhes do Early Win. E lembre-se, aposta não é investimento, jogue com responsabilidade e é apenas para maiores de 18 anos. YouTube! Mais Choque Rei. Obedeceu a regra do gatilho. Então é o seguinte, Edu Dracena, você tem todo o direito de se manifestar, explanar. Por que o Palmeiras administrou com inteligência e venceu o Choque Rei em plena casa do São Paulo, com mais de 54 mil torcedores? Edu Dracena ou corintiano? Na verdade, eu fui um ano corintiano, porque eu joguei lá. Não, quando você era criança, você foi corintiano quando era criança. Vestia a camisa e fui campeão brasileiro. Lá em Dracena, mas onde você não foi também? Agora eu vou falar um negócio pra você. Lá em Dracena, você era corintiano, no segundo tempo, Renato. O Palmeiras poupou. 45 minutos, deixou o São Paulo com a bola, o São Paulo não sabia o que fazia com a bola, e aí teve essa dificuldade toda. Mas se a gente pegar o gol do Flaco Lopes e o gol do Botafogo contra o Botafogo, é quase o mesmo lance, Renato. O sai do... Olha lá pra você ver, ó. Sai do lance do lado direito, na pressão. Olha o gatilho da pressão. Já vira pro outro lado rápido, e aí já sai o gol. Olha lá. Não, mas a Liberdade não tem ninguém combatendo. Mas é isso, você tem que saber fazer a pressão. Aí pra você ver como é treinado. Só que aí a isso. gente vê um Botafogo também bem melhor posicionado. Mas agora é o São Paulo, treinado, Cicinho. que pressãozinha aquela ali é? É cachorro banguelo. Mas pra mim, quem errou mais a marcação foi o Bobaldia. Cachorro banguelo! Bobadilha. O Roger não quis expor o sistema defensivo. Ele falou, houve uma dobra e a nossa dobra chegou atrasada. Até tava ali, mas chegou atrasada. Porque tinha 2 contra 1. Eu vou até levantar aqui, ó. Eita. Ô, Bobadilha, ó como que se marca o cara que tá vindo com a bola aqui, meu irmão. Você não vai na frente dele aqui, porque ele vai cortar pra cá. Deixa ele indo pra linha de fundo, meu Bobadilha. Deixa ele pra linha de fundo, pô. Xerife! Isso aí é marca. Mas foi o gatilho que deu errado. Tem lugar pra zagueiro no Inter. Mas só é curioso, né? Porque aí o Chico... Não, vou pra cima do Chico, porque o Chico... Não, é curioso, o Chico, quando o São Paulo era líder com o Roger, ele, São Paulo de Roger Machado joga futebol. Agora eu queria saber a explicação dele pro São Paulo tentar 41 cruzamentos no jogo e só 3 certos. Eu queria entender. Porque os jogadores são incompetentes. A culpa não é do treinador, tá bom. O Roger cruzava muito bem quando jogava. Agora ele não cruza, pô. A culpa não é do treinador. Ah, tá bom. Pelo amor de Deus, o Palmeiras fechou todas as ruas do São Paulo. O Palmeiras fechou tudo. Mas o Roger, na entrevista dele, na apresentação, ele assistiu 8 jogos dos últimos. Ele assistiu um Rambo 3. Só que ele não viu que o Luciano, naquela posição, não rende. Então, não tira o Cauli, tira o Luciano. Que isso? Porque ele cometeu os mesmos erros. Ele não ia fazer isso. É o seguinte, Edu Dracena fez a festa na tabela, no Choque Rei e nos palpites. Pelo menos num lado dos palpites. E agora na marcação também, agora aí. E agora palpites. E começamos justamente com Corinthians e Flamengo. E o Corinthians, acredite se quiser, empata com o Flamengo em 1-1. Em 1-1. Em 1-1. Chupa lá, arbitragem, 1 a menos. O que o juiz fez aqui hoje? Marco Aurélio Cunha, pensativo. 1-1 Corinthians. Aê, doutor. 1-1 Corinthians. 1-1 Corinthians. Aê, doutor. Aê. Que isso, doutor? Que lindo. E nós vamos agora palpitar para o Choque Rei. 1-0 pro Verdão. 1-0 pro Verdão. 1-0 pro Verdão. Renata, por favor. Diga lá. Tem um recadinho. Recadinho? Tem um recadinho do Marcão aí pra nós. Recadinho de quem? Do Marcão. Passando pra avisar que o Morumbi também tá liberado pra show, tá?
E o São Paulo ganha a partida 2-1. 3-1 São Paulo. 2-1 São Paulo. A nossa subida de pressão ali, ela obedeceu a regra do gatilho, da bola rodada para trás, mas ali teve pouca pressão. Cadê o cara? Oxi. Você quer tomar um Dayá, né? Não quero não. Não quero não. Não quero jogar assim. Não quero não. Olha, o Arias é impressionante. O Abel até demorou, né, pra colocá-lo no time, mas agora já rendeu. O pessoal já tá pensando no futuro. Calma, vamos viver o hoje, não é? Eu não. Eu quero, Negrão, agora. De novo. Mais uma vez. Outra. Rapaz, 12º, hein? Imagina essa alegria na zona de rebaixamento. É o seguinte, quem já esteve aqui, sabe o quanto é sofrer na Série A. Putz, quem tava já tão esteve bom. aqui amargando a pior Tava tão posição. Não acabou aí, né? O fim da tabela. E quem esteve aqui, Ei, Cruzeiro. eu avisei pra vocês. Eu Acabou avisei. não, hein? E ninguém aqui deu atenção. Porque aqui está... Não. É o tijolinho. Não. Seguinte, eu estava aqui, ó. Aonde? Transitando, moribunda, entre o 20º, 19º, 18º, 17º. Era daqui pra baixo, Não, daqui lá, pra o baixo, último, é pra o cima, só até ali. De repente, eu avisei. Na vida, se constrói com calma, passo a passo, vitória por vitória, jogo a jogo, conquista por Ela não conquista. tá legal, velho. E aí, Bragantino, eis que Chapecoense, ganha do Mirassol e Santos Remo. na Vila, lá no apagar das luzes. E bate a Chape, que era pra ter sido mais. Mas tudo bem, 2-0, tá pênalti, bom, não vou teve reclamar. pênalti. Não vou reclamar, não reclamo. Não. Ele patrono. E teve gente que Alan empatou com a Chape, hein? Aí eu poderia estar aqui, como no ano passado. Eu poderia estar aqui, eu poderia estar aqui, mas eu estou aqui. E eis que, no meio disso tudo, bem em cima do Inter. Olha o cara fez, Ronaldo. Olha quem está em cima exatamente do Inter. Vai, Negrão. Mas tá lá de cima, hein? Urra! E aí, aqui está o Galo de Everton Guimarães, o Inter de Renata Fã e o Corinthians de Ronaldo Giovanelli e, para alguns, de Ulisses Costa. Eu tô com vergonha de comentar isso, Chiquito. Eu não vou comentar isso. Você Não, eu quero dizer o Hoje seguinte. eu não vou falar nada, não. Eu quero legal. dizer só uma coisa. Não importa como começa, e sim como estamos agora. E agora, estamos em 12º, querendo evoluir. E a evolução pode passar ou não, não sei, pelo jogo do Beira-Rio com São Paulo. Você sabe que eu te amo, você mora no meu coração. Mas eu não sei se esses tijolinhos estão te fazendo bem, não. Esse tijolinho Olha, tá atacando. Tá fazendo bem, porque ela tá acertando tudo em nós. Então, se você quiser fazer a experiência, você está convidado a ser o 20º colocado. A gente pode mexer agora na tabela e tira você da 2ª posição e você vai pra 20ª. Aí você vai entender que qualquer coisa longe disso aqui é bom. Eu posso pedir a presença do nosso médico, doutor? Doutor? É um remedinho. Cadê o fantasminha da Série B? Cadê a zoeira? Cadê a brincadeira? Cadê aquela casquinha tirada? Todo mundo hoje aqui com cara de pastel. Doutor, Edu! o remédio, qual seria o remédio, Mas é o doutor? seguinte, já falamos sobre isso, vamos cuidar da construção, a obra está parada neste momento, data FIFA. Vamos agora subir para a cobertura, para o último andar, o primeiro andar da tabela. Festa no AP. Lá no alto, lá no ápice, está Edu Dracena e o Palmeiras de Abel Ferreira. Edu, qual é a sensação aí em cima? Que eu tô bem longe. Cadê o Tá vendo? Cicinho? Cadê o Cicinho? Cadê o São Paulo? Cadê? Não tô vendo. Vou começar a torcer pro Flamengo Cadê também. Você vai o ver, salão de vai ser festa bom. nosso foi lindo, hein, Cicinho? O nosso salão de festa. Mantenha limpo, hein? E o campo um tapete. Mantenha limpo o nosso salão de festa. Tá, leva aí pra vocês, ó. Leva aí pra riba. Vai, Cicinho. Com Edu Dracena no topo da tabela, a gente finaliza o jogo aberto desta segunda-feira. O Neto chega com os donos da bola. Uma excelente, linda semana pra todo mundo. Pra todo mundo.
obedeceu a regra do gatilho. Ipi, ipi, urra!